Vamos iniciar a nossa reunião. Amém. Vamos começar. Senhor, é um Deus bom com você, comigo. Ele em todo tempo nos dá direção, nos dá vida, nos dá saúde. Amém. Eu queria ler com você na versão NVI. É NVI que tem aqui, João? É? Abre o Salmo 27, por gentileza. Nesse dia em que a gente agradece ao Senhor pelas mães, por essas pessoas que nos colocam no colo, nos contam histórias, nos dão conselhos. Louvado seja o Senhor por esse papel que Ele deu a cada uma de nós. Vamos ler o Salmo 27, a partir do 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um cocheiro. Queria que você orasse aqui comigo, ou repetisse em oração, espírito de oração, o verso 4. Podemos? Verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Amém? Isso é algo que você pede ao Senhor? Eu procuro, Senhor, eu quero estar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor. Quando Moisés pede para ver algo diferente da bondade do Senhor, pede para ver o poder, ver a face, ver a presença, e o Senhor fala assim: passarei a minha bondade. Sabe, a bondade do Senhor é o caráter dele. Deus é bom e Ele é o nosso Pai, e Ele nos ensina a sermos bons. Eu não sei o que é bondade para você, mas bondade passa pelo caráter, bondade passa pela ação, bondade passa pela língua. A palavra fala que a vida e a morte estão no poder da língua. E quando nós dizemos: Senhor, eu quero estar, eu estou pedindo, eu quero estar na tua
casa para contemplar a tua bondade. O Senhor está nos dizendo que nós, quando estamos diante dele, assim como Jesus aprendeu vendo o Pai agir e fazer, a gente está vendo aqui que o salmista quer estar contemplando o Senhor para aprender a ser bom. E pessoas boas, o Senhor Jesus fala assim: me chama de bom, bom é o Pai. Mas você hoje é filho dele, filha dele. E você aprende a agir com bondade no que você fala. Nós podemos ser bravos com a nossa língua, né? A gente pode falar mal de um monte de gente, não é verdade? E às vezes quando a gente não tem bondade naquele momento no nosso coração, a gente fala. Mas sabe uma coisa? Se nós estamos na casa do Senhor todos os dias, ou seja, se nós estamos na presença do Senhor todos os dias, o que sai de dentro para fora é a bondade de Deus. Como que você tem olhado para as pessoas que estão ao seu redor? Hoje eu vim no carro falando com meu filho, falei: meu filho, eu estou retirando tudo que eu falei sobre determinada pessoa. É o seguinte: quando alguém vem para cima do seu filho, você defende igual um leão. E nem sempre você está certo. E eu falei com ele: filho, estou retirando tudo que não é bom que eu falei sobre essa pessoa que te magoou. E nós vamos falar aquilo que é bom. Foi? Nós vamos falar aquilo que é bom. Por quê? Porque estamos na presença de um Pai que é bom. Eu quero te convocar nessa manhã a deixar toda dor, toda raiz de amargura, toda ofensa diante de Deus Pai e começar a falar aquilo que é bom, porque é isso que você tem aprendido do seu Pai. Às vezes você pode estar ferindo a sua esposa, o seu marido, o seu filho, ou as pessoas que estão tentando atacar a esposa, o filho, como foi o meu caso essa semana. Às vezes você pode ficar ofendido e cheio de razão. O problema da amargura é que ela tem razão. Parece. Mas é uma razão humana, não é uma razão do céu. Estão entendendo? Hoje é um dia que a gente comemora alguém tão especial da nossa família, mãe. E pode ser um ponto de conflito na sua vida. Não pode ser um ponto de conflito do seu pai, ou o almoço, ou o jantar que vocês combinaram e deu conflito. Família, tudo igual, né? De gente. Mas o que eu quero te dizer é que assim como nós temos a graça de podermos orar, nos arrepender das nossas ações, e o Senhor tem um rio de graça e abundância para nos perdoar, nós também podemos, como nosso Pai, ser bons e falar o bem. Amém? Aleluia! Você recebe essa palavra no seu coração? Foi isso que Deus ministrou o meu coração como pessoa. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo teu grande amor derramado sobre nós nessa manhã. E desde a eternidade, o Senhor derrama esse amor sobre nós. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor nos ama, ainda quando a gente era inimigo seu. E esse amor tem nos edificado, salvado, constrangido, tem salvado as nossas famílias, tem nos tirado da morte, tem nos tirado da dor. E eu oro, Senhor, aqui, assim como eu falei com meu filho, porque o teu Espírito nos constrange e nos faz mudar. Obrigada, Deus, pelo teu Espírito que habita em cada um de nós aqui.
e nos faz conhecer a verdade, e nós nos apegamos a ela nessa manhã. Senhor, nós deixamos as nossas razões, as nossas ofensas, a nossa infantilidade, a nossa busca, Senhor, de ter ego. A gente deixa essas coisas de lado porque sabemos que elas não são maiores do que o sacrifício de Jesus na cruz. É por isso que Jesus disse que o fardo é leve, o jugo é suave, porque o que era pesado, Ele levou sobre si. Senhor, nós nessa manhã carregamos o Teu fardo que é leve e suave. Deixamos, Senhor, todas as outras coisas, as ofensas, a língua ferina, a maledicência, o proferir maldade sobre aqueles que estão em volta de nós. Nós oramos, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. Obrigado porque o inimigo é envergonhado nesse momento e nós podemos declarar para trás Satanás, porque dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa comunidade, nós estamos aqui conforme o Salmo 27, verso 4. Nós estamos todos os dias na nossa vida diante do Senhor para contemplar a Tua bondade e buscar a Tua orientação. Que venha, Senhor, essa atualização do céu sobre nós, sobre as nossas mentes, emoções, pensamentos e fala. E que possamos, Senhor, olhar para os nossos parentes, irmãos, queridos, aquelas pessoas que porventura nós achamos que nos ofendemos, e dizer e proferir o bem sobre elas, porque o Senhor é bom. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não fez isso, aproveite agora no louvor e profetize na vida das pessoas que talvez, porventura, você tenha ofendido com seus pensamentos e palavras. Amém. Você está aqui para aprender da bondade do seu Pai, que veio passar sobre a sua vida e através da sua vida. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos adorar o Senhor, focando na bondade do Senhor. O mundo lá fora só vê maldade, só vê destruição. Nós olhamos para a bondade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, deixando-me levando até eu me deitar. Eu cantarei da bondade de Deus. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. O bom foi muito temos, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz, a doce voz.
na escuridão. Tua presença me conforta, sem renovar, e amigo és, eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de Deus. Vontade será, Senhor. Vontade será, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Vontade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A vontade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Obrigada, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Obrigada, Pai. Em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tem, eu cantarei da vontade de Deus. Aleluia. 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 O Senhor é o nosso vitorioso e nos faz mais que vencedores. Amém? Aleluia, aleluia. As nossas armas são de fé. Nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e todo mal. Amém? Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Meus corações, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nosso adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está.
e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, areias irão se romper, enquanto a luz vitorioso és, na tempestade estás, meu nome infalível é, os reinos sem vão, teu trono acima está, meu nome imutável é, imutável é. O trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso é, grandioso é, como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, e vem ao céu, nós proclamamos poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia, teu nome não muda, Senhor. Teu nome não muda. Aleluia. Aleluia, tem tudo a ver com Ele, né? Nós estamos aqui por causa dele, por Ele, para Ele. Amém. São todas as coisas. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua a ser
Eu sei que seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu não falar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu não falar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu não falar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu não falar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Amém. Irmãos, em alto no meu coração, eu queria dizer para você que nós orássemos. Existem promessas dentro do seu coração. Existem palavras que o Senhor te deu. Seu coração deseja isso. E o céu deseja que essa palavra seja cumprida na sua vida. Mas tem uma coisa que eu e a gente aprendeu da pior maneira possível. A gente aprendeu errando. Você sabia que não tem nada de errado com o céu. Não tem nada de errado com a palavra que Deus te deu. Mas a nossa atitude atrasa a manifestação da palavra. Às vezes, a nossa atitude mimada atrasa. Às vezes, a nossa atitude ocupada atrasa a manifestação da palavra. Às vezes, a nossa atitude distraída atrasa a manifestação da palavra. E eu queria te convidar, nessa manhã,
para que você, de maneira corajosa, pergunte ao Senhor. Você sabe qual palavra Deus te deu. Você sabe porque você já viu no seu futuro o que Deus quer para você. Você tem um desejo no coração de executar determinadas coisas, seja empresariais, seja fora do país, seja para ministério. Mas você simplesmente diz assim, elas não acontecem. E eu quero te ensinar uma coisa como irmã mais velha. O problema é a sua atitude. Como foi a minha, como foi a do Eléo. A gente atrasou o que Deus tinha para fazer. Porque a gente se distraiu. E sabe que a gente se distrai com coisas boas. Mas a gente se distrai e perde a janela de oportunidade. Mas sabe uma coisa? Você confessa um evangelho de segunda chance, de segunda oportunidade. Nós somos o povo da segunda chance, amém? Você é, eu sou. E você confessa esse evangelho. E o Senhor tem essa oportunidade para nós essa manhã. As promessas, os sonhos, as palavras, os dons, os talentos. Às vezes vocês perguntam, Deus, então para que eu recebi isso? Para usar. Mas por que eu tenho essa característica? Para ser bênção? Para manifestar Jesus? Mas o que está errado? É o local? São as pessoas? Está errado? É a minha atitude. Então eu quero te convidar nessa manhã para você perguntar ao Senhor qual a atitude que você tem tomado de maneira constante. Porque só o Senhor é capaz de dizer isso para você. Qual atitude você tem tomado de maneira constante que tem atrasado a manifestação da promessa na sua vida? Meu irmão que eu amo muito, ele fala assim: as promessas são ativadas quando nós cumprimos princípios da palavra. Talvez seja isso, talvez você esteja quebrando princípios. Eu e a Léo, a gente estava quebrando o princípio do descanso. E perdemos a janela de oportunidade. Mas o Senhor, como testemunha, nós estamos aqui para dizer, mas o Senhor nos deu outras janelas de oportunidade. Só que nós perdemos tempo. É fato. E eu não gostaria, como testemunha do Senhor aqui nessa manhã, que você perdesse tempo. Nós estamos aqui como pais nessa igreja, para que você não erre nos erros que nós cometemos. Então eu estou trazendo essa palavra para você nessa manhã. Vamos orar? Essa não vai ser uma oração que eu vou conduzir. Você vai orar. Pai, qual é a minha atitude que tem atrasado a tua promessa? E assim que a gente falar, faça o seu compromisso memorial de deixar este lugar.
e Ele nos mostra. Mas talvez ainda seja difícil para você. Eu quero te dizer, talvez falte perdão. Talvez você precise se perdoar. Talvez você precise perdoar. Mas saia dessa posição de ofensa, que também é o que nos impede de acessar promessas. E deixe o Senhor falar com você. Eu quero encorajar você, irmão, irmã, a abençoar uns aos outros com palavras aqui nesse momento. O Senhor trouxe algo no meu coração. O que pode estar me impedindo de acessar as promessas? E o Senhor trouxe ao meu coração o significado do nome. O meu significa aquela que reúne a congregação. E nos 3 primeiros meses desse ano eu resolvi da minha cabeça me afastar para poder cuidar de projetos pessoais, porque eu achei que eu não ia dar conta. Quem deu todas as respostas? Eu. Perguntei para Deus se eu ia dar conta. E eu não perguntei para Deus se eu tinha que me afastar ou não. Eu fiz. E hoje, nesse mês retornando, escutando algumas histórias de vocês, eu pensei, meu Deus, eu sou em sofrimento, eu podia ajudar. E agora que perguntando para o Espírito de Deus, o que eu estou fazendo? Que está atrapalhando a ativação das promessas. O Senhor me falou, você está se afastando dos seus projetos, ao invés de estar aqui, cuidando. O Senhor fala. Amém? Você entende? O Senhor fala. E fala com todos nós. Então, quando eu entendo que o Senhor me deu uma graça de estar aqui, estar com vocês e juntar a congregação, e eu não faço isso porque eu dei resposta, o que eu tenho que fazer é pedir desculpas a Deus e à minha congregação. Queridos, essa é a graça de Deus sobre a minha vida. Eu estou aqui para que nós possamos nos reunir e ver Deus se mover através de nós. Então, de maneira clara, o que Deus falou comigo foi isso. E eu peço perdão a cada um de vocês pelo meu afastamento. E não é uma direção de Deus, é uma direção da minha cabeça. E eu tenho ensinado a vocês, perguntem a Deus sobre cada direção que vocês têm que tomar. E eu falei, Deus, mas eu não ia dar conta. E o Espírito Santo me falando, quem disse que você não ia dar conta? Da minha cabeça de novo. Entende, querido? O que é? É simples assim. O Senhor colocou dons, talentos, sonhos sobre vocês. E quando nós todos estamos nos lugares certos, ativados da forma certa, isso aqui funciona de maneira sobrenatural para cada um de nós. Esse projeto foi feito para funcionar de maneira sobrenatural, não só aqui, mas daqui para fora. E se nós não estamos vendo isso, é porque nós estamos, assim como eu estava, cheio de razão, com nenhuma direção nesse aspecto. Abra mão das suas razões. Amém? Estamos entendendo? O Senhor falou com você? O Senhor falou comigo? Levante a mão. O Senhor falou com você? Amém? Fez sentido? Amém? Eu queria que você, que teve uma resposta de Deus, venha aqui na frente. Eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida, para que você ative essa promessa, seja próspero, para que a gente veja o sobrenatural de Deus se mover aqui. Amém? O Senhor falou com você, pode vir.
Tudo já sei com Ele, com Ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim, e mesmo se eu abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim, tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim, e mesmo se eu não abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele, com Ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele, com Ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele, com Ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar,
O teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu fui. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Meu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Meu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Meu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Aleluia. Pode se sentar. Queria compartilhar alguns avisos com vocês. O João, põe para mim as figuras aí. Enquanto isso, as mamães presentes, as que estão em casa, os nossos parabéns. Louvamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês, por aquilo que representam, tem trazido sobre nós. O mês de maio é o mês do poder da oração, e o texto que o Senhor nos deu e acontecerá, se tiverem fé, receberão tudo que pedirem por meio da oração. A palavra que Deus nos tem dado, o envolvimento, é que por meio da oração nós conseguimos alcançar os projetos que Deus tem para nós. Para os homens, continuamos nos encontrando às segundas, às 21 horas. E Deus tem nos dado assim, um tempo tão precioso. E é interessante, irmãos, que aqui na igreja a gente tem sido confrontado com as verdades. A gente é instigado a dar o nosso melhor e alcançarmos o padrão que Deus tem para todos nós, né?
Quarta-feira tem a reunião das mulheres também, pode passar, por favor. E eu queria compartilhar algo com vocês muito interessante. Nós somos chamados para mudar de nível, somos chamados para que haja um crescimento. A gente tem sido confrontado, porque se não for assim, a gente não cresce, e se a gente não entender esse princípio, não haverá transformação. Então eu queria convidá-los, se vocês ainda não participem com a gente, fica lá no grupo da igreja, é o encontro de homens e de mulheres. Homens terça, homens segunda, mulheres na quarta. Nós começamos aqui na igreja agora um ministério que a Leonita está encabeçando ele, que é Missões Fire Church. E é sobre arrecadação de alimentos. A gente entendeu que como o papel nosso, a gente leva o alimento espiritual, aquele que salva a vida das pessoas, mas a gente também pode contribuir com alimentos não perecíveis. Ela colocou ali uma mesinha. Então, se você quiser fazer uma doação de uma cesta básica, quiser trazer um alimento, ajudar na composição ali, todos os domingos nós deixaremos ali a mesa no fundo, estaremos arrecadando. E se você quiser fazer alguma doação em espécie, você pode fazer pelo Pix aqui da igreja, vai estar em nome de Igreja Batista Nacional Vila Nova, né, que é o nosso nome no papel, no nosso registro. E deixamos então essa oportunidade de você como igreja poder participar e fazer a diferença na vida das pessoas. Ok? Pessoal, né, irmão? Muito bem. Hoje, como a Keila acabou de trazer para a gente uma palavra inspirada sobre atrasar os planos de Deus para a nossa vida. Irmãos, infelizmente, como a gente faz isso na nossa vida? Nós retemos algumas coisas, todas as vezes que a gente retém, a gente atrasa o plano e o processo de Deus, a gente não acaba abortando aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. E como nós estamos no mês da oração, foi o primeiro versículo, o primeiro slide que a gente viu ali, falando que por meio da oração nós alcançamos todas as coisas. Semana passada nós vimos em Tiago que a oração do justo pode muito em sua eficácia. Mas hoje eu queria ler com vocês Lucas, capítulo 18, verso de número 1. Lucas, capítulo 18, a partir do verso de número 1. Diz assim, olha, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Acho que esse é um texto que tem muita coisa para nos dizer e para nos ensinar. A gente vê que a oração é uma das maiores dádivas que nós recebemos de Deus, uma poderosa ferramenta que nos conecta diretamente ao Pai com o seu coração. No entanto, muitas vezes nós subestimamos o poder da oração e nos contentamos com uma vida espiritual, artificial, rasa, que não vale para absolutamente nada.
Às vezes nós conversamos com uma pessoa e logo o nosso encanto vai embora. Talvez nós fazemos a ideia de que aquela pessoa é uma pessoa que tem determinadas características e gostamos muito, mas quando a pessoa começa a abrir a boca, a gente vê que ela tem nenhuma comunhão com Deus. Pergunta-se para ela o que é que Deus tem dito, o que é que você tem aprendido, o que é que você tem de fato trazido do seu relacionamento, da sua comunhão com Deus. A pessoa não fala nada. Qual foi a última vez que Deus falou com você? Parece que essas coisas acontecem uma vez na vida, em um grande evento, e acaba. Embora a Bíblia nos chama para uma convivência diária, um relacionamento íntimo com Deus, e nós conseguimos isso por meio da oração. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, e no meio da oração, quando nós paramos e meditamos, Deus fala conosco. Mas nós vivemos uma vida corrida, e aí as pessoas simplesmente se dão por satisfeitas com um pouquinho daquilo que Deus tem para cada uma delas. Irmãos, nós estamos sendo chamados, e nós estamos sendo confrontados nesses últimos dias a entendermos a realidade do Evangelho. Sabe, se a gente achar que o Evangelho é Jesus tirar a gente do céu, tirar a gente do inferno e colocar a gente no céu, isso nunca foi um propósito da salvação de Deus. O propósito da salvação de Jesus foi nos reconectar, nos colocar de novo. Vamos lá. O propósito de Deus foi nos reconectar. O propósito de Jesus foi nos reconectar com o Pai. Vamos estabelecer. E Jesus termina fazendo uma pergunta que me leva a buscar algumas coisas na nossa vida, no nosso relacionamento com o Senhor. O verso de número 8 diz: o Filho do Homem encontrará fé na terra. João, põe para mim o número 1. Versículo 1. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Quantas vezes, irmãos, nós encontramos hoje uma igreja desanimada? Quantas vezes nós encontramos hoje pessoas que simplesmente não terminam suas orações, não concluem os seus projetos em Deus, fazemos promessas vazias, dizendo: Senhor, se tu fizeres alguma coisa para mim, eu farei em contrapartida com a outra. Mentira, porque muitas vezes nós não fazemos, nós não entendemos a oportunidade que Deus nos dá de um relacionamento íntimo com Ele. A Bíblia diz que o Senhor compartilha com o nosso coração aquilo que está por vir. Filipenses 2 diz: porque é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto realizar. Mas como eu vou saber o querer e o realizar de Deus para a minha vida, se eu não gasto tempo com o meu Deus, se eu não oro? Jesus está dizendo que muitas vezes nós estamos desanimados, porque nós fazemos uma única oração uma vez, não perguntamos se aquilo é vontade de Deus, entramos naquele caminho e muitas vezes ficamos parados. Por isso eu acho pertinente a palavra que a Keila trouxe para a gente hoje. Irmãos, não é que Deus não está pronto e apto a nos responder, é a nossa inércia que nos impede de alcançarmos o que Deus tem para nós. E quantos sonhos frustrados que Deus planta no nosso coração, porque nós não nos dispomos a fazer qualquer coisa que seja para andar na direção daquilo que a gente acredita. Jesus está dizendo para a gente uma parábola sobre a necessidade de nós orarmos, de fato entendermos que nós não podemos parar e não podemos nos desanimar. Nesse caso específico aqui da parábola da viúva, que Jesus diz para a gente, esse aqui é um tipo de oração e um momento de angústia que ela estava passando. Ela tinha uma causa, ela tinha uma necessidade. A Bíblia não diz o que é, porque Jesus está contando para a gente uma história. Mediante uma causa e uma necessidade, ela não parou, ela não desistiu. Mas muitas vezes, irmão, nós estamos enfrentando alguma coisa, nós não perseveramos, nós não continuamos, nós de fato abrimos mão, porque nós vivemos em um mundo hoje tão corrido que 24 horas por dia não nos é o bastante. Nós não conseguimos terminar as tarefas, deixamos as coisas pela metade, mas muitas vezes nós estamos negligenciando algo, como aquele nos diz. Nós achamos que é pelo nosso muito trabalhar, pelo nosso muito fazer, que virá a recompensa de Deus. E às vezes nós quebramos princípios básicos
do nosso relacionamento com o Senhor. E as promessas vêm quando nós cumprimos princípios, quando nós entendemos que nós estamos errando. Se a gente guarda mágoa de alguém, como nós vimos, nós estamos retendo o amor para essa pessoa, estamos punindo as pessoas ao nosso redor, sem ao menos dizer para ela que isso é um tipo de punição, porque nós nos achamos no direito. Enquanto isso acontece, ficamos paralisados em nossa vida, não prossegue. Jesus está dizendo para a gente uma parábola de uma mulher que não desanimou, e Jesus está dizendo: olhem para a viúva. Ela não tem condição de dar continuidade. Sabe, o sentido especial aqui do texto é para quem busca a libertação de um tempo de provação, de alguma coisa que tem de fato se abatido sobre elas. Se você tem alguma coisa assim que você quer enfrentar, o que Jesus está dizendo para a gente aqui nessa palavra, e que o Espírito de Deus quer reforçar no nosso coração, é ore. Ah, mas eu não estou vendo. Olhe, vimos semana passada que Elias teve um grande desafio pela frente. Ele teve que orar até que começasse a chover. Eu entendo que o Espírito de Deus nos faz uma pergunta: você está disposto a orar até quando para conseguir alguma coisa que você quer? Porque, irmãos, o fato de Deus nos trazer uma promessa não nos coloca num lugar inertes, parados, sem que a gente mova em alguma direção. Se Deus te deu uma promessa, se você não se preparar e não caminhar na direção da sua promessa, você vai abortar planos e sonhos de Deus para a sua vida. Então se coloque, se mostre disponível, caminhe na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Versos de número 2 e 3, veja comigo novamente aqui. Diz assim: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze justiça contra o meu adversário. O que nós encontramos nessa parábola? Nós encontramos um juiz injusto que não se comovia, não fazia absolutamente nada pelo próximo, não tinha respeito nem por Deus e nem pelo ser humano. O segundo personagem que nós achamos é uma viúva que estava sendo oprimida, e o terceiro é um adversário. Jesus nos fala dessa parábola: tem alguém que está ali, que deveria fazer alguma coisa, mas não faz porque é alguém iníquo. Muitas vezes nós estamos na nossa caminhada e na nossa luta tentando vencer alguém dessa mesma forma, dessa mesma maneira. Alguém que não teme a Deus, alguém que não tem o temor de Deus, é alguém que não está disposto a fazer alguma coisa que seja uma resposta na direção daquilo que você precisa. A Bíblia fala que nós temos um inimigo. Diz a Bíblia aqui que aquela mulher tinha um adversário que não tinha nome. A palavra Satanás é exatamente isso que ela quer dizer. Fala sobre uma oposição que nós sempre enfrentaremos na nossa vida. E deixa eu te dizer uma coisa: enquanto nós estivermos nessa terra, nós enfrentaremos oposição. E eu explico para vocês por que isso é necessário. Quando a gente vai lá no Velho Testamento, a gente lê que quando Israel toma posse da terra prometida, havia ficado alguns habitantes daquela terra. E a Bíblia fala para a gente o seguinte: porque havia uma nova geração que havia nascido na terra prometida, mas que não sabia guerrear. E aquelas pessoas que ali haviam ficado, elas ficaram para que houvesse um treinamento. Se nós não tivermos inimigos, nós não teremos lutas. Se nós não tivermos lutas, nós não aprenderemos os passos que Deus nos tem dado. E sem luta não haverá vitória. Você quer vitória de quê, meu irmão e minha irmã? Se nós não estamos dispostos a lutar por absolutamente nada, se nós não estamos querendo mudar alguma coisa na nossa vida, qual é a vitória que você almeja se você não caminha na direção dela? Ô João, coloca para mim a definição de cultura naquela imagem que a gente tem, porque, irmãos, esse ano para nós o grande desafio é a gente mudar a cultura na qual nós estamos vivendo. E eu falo para vocês, isso é algo dificultoso, mas nós precisamos romper e alcançar. O que a gente tem estudado é que a cultura pode ser definida como um conjunto de conhecimentos, crenças, valores, costumes, tradições, linguagens, arte compartilhados por um grupo de pessoas em uma sociedade ou em uma comunidade específica.
Já falei para vocês, nós não somos aquilo que nós falamos, nós somos aquilo que nós fazemos. Se você diz que é uma pessoa corajosa, mas se você não consegue entrar em um elevador para ir do primeiro andar até o quinto, você anda de escada todas as vezes, me desculpe, mas você não é aquilo que você fala, você é aquilo que você faz. São os nossos atos que nos definem. E a cultura fala exatamente isso. Conjunto de conhecimento, crenças, valores e costumes. Qual é o costume que nós temos? Nós temos o costume de orar ao Senhor, e de orarmos uma vez e continuamos agradecendo ao Senhor porque a resposta está a caminho, porque a bênção vem no tempo certo, ou nós paramos no meio do caminho e nós desistimos. Quais são os costumes e crenças? Ah não, esse negócio que vocês estão falando de milagre, de o âmbito sobrenatural, é um negócio que vai acontecer talvez lá nos Estados Unidos, lá na Coreia, onde tem a maior igreja, ou por aí afora, mas não aqui. Qual é a crença do nosso coração? Jesus está dizendo para a gente que muitas vezes nós estamos abrindo mão de um princípio básico, fundamental. É como uma criança que nasce e se recusa a falar. Ela sabe falar, ela tem condição, ela pode articular, mas ela abre mão de usar suas faculdades. Por quê? Porque ela se acha no direito que todo mundo tem, que é aceitá-la dessa forma. Muitas vezes nós estabelecemos um padrão para Deus e dizemos: Senhor, se eu orar pela primeira vez e o Senhor não responder, eu vou te deixar. Quantas vezes nós já fizemos birra para com Deus porque Deus não respondeu a nossa oração? Quantas vezes nós falamos: não, eu agora não vou na igreja porque eu estou com raiva com Deus, não vou entregar o meu dízimo, não vou entregar a minha oferta porque eu estou com raiva com Deus, eu não vou no evangelismo que fomos chamados para fazer porque eu estou com raiva com Deus, eu quero que Deus saiba e veja o quanto eu estou sentindo com Ele. Aí, irmãos, não é a fala, a gente não fala uma coisa dessa para Deus, porque em sã consciência a gente não é louco, mas a gente age dessa forma. Daí são os nossos valores, a nossa cultura, as coisas às quais a gente precisa de fato combater. O que Jesus está falando é que nós temos um cenário, que nós temos um homem iníquo que poderia dar uma decisão favorável, mas não deu. Temos uma mulher que estava passando por extrema dificuldade, o seu inimigo a estava incomodando, e temos um inimigo que incomodava. Essas coisas precisam acontecer na nossa vida. Então guarde isso, enquanto estivermos nessa terra, nós teremos algo para combater. Ah, mas eu quero descanso. Desculpa, mas descanso a gente encontra num lugar que não é nem muito bom de falar, que ninguém quer ir para lá, que é no cemitério. Aí a Bíblia diz que nós descansamos no Senhor, as nossas obras nos acompanham. Então o que eu quero te dizer? Se torne agora o melhor guerreiro, a melhor guerreira que nós podemos ser para alcançar as promessas de Deus, para que as nossas lutas tenham significado. Irmãos, como é bom a gente conseguir finalizar uma etapa da nossa vida e termos a nossa batalha. E aí a gente vai ver que aí o Senhor está nos dando essa palavra, sabe? Orar não é tanto submeter as nossas necessidades a Deus, mas antes de tudo é nós nos submetermos a Ele em completa dependência e persistirmos naquilo que Deus tem para nós. O que o texto está dizendo para a gente é exatamente isso. Jesus coloca aqui uma viúva que na sua época representava alguém sem apoio na sociedade, era o elo mais fraco de toda a sociedade. Primeiro era uma mulher, em segundo lugar era uma viúva desamparada. Naquele tempo a gente até vê, né, como a viúva lá do Velho Testamento, que é esposa de um profeta, o profeta havia morrido, e aí ela herdou a dívida do profeta, e vieram as pessoas lá cobrar dela a dívida. Ela vai no profeta Elias, Eliseu, não me lembro bem, e ele diz assim: olha, meu marido, que era aqui, né, dos profetas, morreu, eu herdei a dívida dele, o povo foi lá em casa pegar meus filhos para serem escravos. Ele falou: não, nós vamos dar um jeito, vai na sua casa, pega os vizinhos, tudo quanto é balde que tem, que nós vamos encher de azeite. Encheu de azeite, vendeu, ela ganhou uma aposentadoria gorda para o resto da sua vida, sustento para ela, para todos os seus filhos. Então a viúva é nesse momento destacada como ela o mais fraco, mulher e viúva. E aí então ela estava ali sendo atacada por um adversário, alguém que se levantou contra ela. E aí a gente tem alguém que é o juiz, que deveria exercer justiça e não exercer justiça, considerando aquela mulher. Ele diz: eu não vou julgar isso, não me incomode, não me perturbe mais. Às vezes, irmãos, a gente acata a palavra do diabo
Porque a seta do diabo é essa: Deus não se importa com você. Se Deus te amasse, por que é que você está passando por todas essas coisas? Se Deus te amasse, por que é que você se sente abandonado, abandonada? Se Deus te amasse tanto, você não estaria passando o que você está passando. É o adversário. Só que essa mulher está combatendo essas coisas que estão vindo sobre ela, sabe? E aí então alguém disse assim, né? Deus não presta atenção à pompa das palavras ou à variedade de expressões, mas à sinceridade, à devoção do coração. Foi exatamente isso que a gente viu acontecendo aqui. Guarde uma coisa com você: a chave que abre a porta não é porque a chave é de ouro, mas é porque ela se encaixa na fechadura. Não adianta você ter uma chave de ouro maravilhosa, mas o que vai abrir a porta é a chave que encaixa na fechadura e que a gente pode gerar. Jesus está dizendo para a gente exatamente isso, que a oração é tudo isso que muda a nossa vida. Um princípio que a gente já sabe, mas não custa lembrar, da gente poder viver e a gente poder de fato entrar em um novo momento, irmãos, no âmbito sobrenatural. O que a gente tem incrível é que coisas extraordinárias estarão acontecendo no nosso meio. Mas eu te convido, você está disposto a engajar nessa luta com a gente, a mudar a nossa cultura? Porque nós não temos uma cultura de oração, muito menos uma cultura de perseverança. Nós estamos vivendo uma época da internet super acelerada. Nós não queremos passar por todo o processo, nós não queremos vencer as etapas, nós já queremos pular para a última página, nós já queremos a bênção, queremos a vitória, mas muitas vezes ignoramos os passos que Deus tem colocado para a gente. Jesus está falando que essa mulher, dia e noite, ia atrás do juiz, cercava ele na porta. A hora que ele estava entrando, estava ela lá, com talvez a sua trouxinha que ela tinha: julga a minha causa. O juiz: mulher, me deixe. Mas Jesus está falando de alguém que estava persistindo, com alguém que é iníquo, com alguém que não servia a Deus, com alguém que não estava aí para nada. E aí, guarde isso: o que abre uma porta para nós não é o material que é confeccionado a chave, se é ouro ou se é outra coisa, mas é o encaixe correto na fechadura. E Deus muitas vezes está disposto a nos dar esse encaixe, e é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Vamos lá para Lucas 18, os versos 4 e 5. Jesus nos dá o desenrolar da história. Ele diz assim: por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha me importunar. O juiz não se comoveu com o caso daquela mulher, nem com o fato de que a viúva estava sendo tratada injustamente. No entanto, a regularidade com que ela veio diante dele o levou a agir. A sua importunação e a sua persistência trouxeram a decisão ao seu favor. Aquela mulher não estava pedindo assim: olha, me dá aquilo que eu estou te pedindo, olha, dá um jeitinho na minha situação, olha, muda, acelera. A mulher estava pedindo justiça. Ela não estava pedindo para que o juiz desse uma decisão favorável a ela. Por quê? Por causa e etc e tal. Meus irmãos, coloque isso diante de você. Deus é um Deus que age da maneira correta, das formas corretas, e nos leva a viver e experimentar tudo que Ele tem para nós. Sabe, a persistência dessa mulher que fez com que ela alcançasse aquilo que ela tem. Versos de número 6 e 7 dizem assim: olha, e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Olha a pergunta de Jesus: será que Deus é como um juiz iníquo? Será que Jesus está dizendo que nós devemos perturbar a Deus até que? Ou será que Jesus está nos mostrando que nós temos um Pai que está nos céus e que sempre fará justiça a nós, os seus escolhidos? Vocês acham que Deus está demorando? Vocês acham que as coisas já deveriam ter acontecido? Você acha então que Deus está falhando de alguma forma?
de alguma maneira? Porque quando Jesus coloca essa pergunta para nós, era o que passava na cabeça de algumas pessoas. Ah, mas eu orei tanto tempo e desistiu. Eu orei tanto tempo e abri mão. A Bíblia fala, não nos cansemos de fazer o bem. Às vezes nós cansamos, irmãos, porque na nossa justiça, na nossa ótica, as coisas tinham que ser diferentes. Nós não estamos nos submetendo a Deus, a sua palavra, nós estamos submetendo Deus a fazer aquilo que nós queremos. Por isso que Jesus está dizendo para a gente sobre um princípio básico da oração. Continue orando, ore a primeira vez, faça o seu pedido, coloque diante de Deus. E todas as outras vezes agradeça a Deus. Deus, o Senhor já ouviu minha oração. A Bíblia diz que a gente não deve ficar repetindo como fazem os pagãos, não é ficar pedindo a Deus todo dia a mesma coisa, mas é falar, Senhor, me mostra o que é que está acontecendo, Senhor, me traz entendimento, Senhor, abre os olhos para que eu possa enxergar, porque o meu coração é teu, estou submisso ao Senhor, é o Senhor quem governa todas as coisas, é o Senhor quem planta no meu coração querer e realizar, é o Senhor quem dá semente, é o Senhor quem me dá vida, é o Senhor quem me dá capacidade, e não sou eu que faço as coisas acontecerem. O problema, irmãos, é que nós temos um plano B para quando Deus falhar. O que Jesus está dizendo para a gente é o seguinte: jogue fora o seu plano B e confie no Senhor. Mas para a gente confiar no Senhor, nós vamos ter que sair desse lugar de acomodação que a gente está, que é esse lugarzinho de ficar fazendo oração, não deu certo, eu vou fazer. Deus trouxe uma promessa para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu vou trazer para você um herdeiro. Abraão representa para nós o pai da fé, aleluia, glória a Deus, mas apresenta para nós também um homem inquieto e impaciente com a sua esposa, que não souberam esperar o tempo correto, porque na nossa cabeça nós sabemos qual é o tempo. A pergunta é: vocês acham que Deus vai continuar fazendo vocês esperarem? Ou talvez não é a hora de vocês terem aquilo que vocês estão pedindo? Porque muitas vezes, se a gente tiver de antemão aquilo que a gente tem pedido, a gente vai fazer bobagem. Jesus conta uma parábola em Lucas 16 de um menino que dizia assim: pai, eu quero a minha herança. E o pai deu. O menino torrou o dinheiro que o seu pai juntou a vida inteira. Foi para festa, noitada, gastou o dinheiro das piores formas possíveis. Queimou a etapa, não era a hora dele ter a oferta, dele ter a herança. Herança não é algo que os pais dão em vida, embora eles possam dar, mas até pela lei, herança é alguma coisa que se herda quando os pais se vão, é alguma coisa que é deixada para outra geração. Foi antes da hora, perdeu-se, extraviou-se, mas ele arrependeu e continua tendo a possibilidade de volta. É como se você tivesse um filho de 14 anos e seu filho dissesse assim: papai, me passa a chave do carro porque eu quero dar uma volta com os meus amigos. Você vai dizer para ele: não, meu filho, de jeito nenhum. Porque às vezes, se nós cedermos ao pedido desse do nosso filho, nós estamos contribuindo para o seu mal e não para o seu bem. Por isso que às vezes nós temos que esperar. Aí a gente fala assim: puxa vida, no Brasil você só consegue tirar carteira aos 18 anos, mas tem país aí que com 16 anos pode dirigir. O que a gente vai fazer então? Vamos correndo para um país onde com 16 anos nós podemos dirigir, ou nós vamos ficar aqui e cumprir o propósito de Deus para a nossa vida? Nós queremos correr para um lugar para alcançar a bênção, ou queremos passar por todas as etapas que Deus tem estabelecido para a gente? Jesus enfatiza que a verdade de que o juiz nada tinha a ver com a viúva. Ele não se importava com ela, ele só queria ficar livre dela. Estava disposto a qualquer coisa só para não ver mais aquela mulher. Mas Jesus demonstra para a gente que o Supremo Juiz, Deus, o nosso Pai, ele julga a causa daqueles que são deles de tal forma que foi ele próprio quem nos escolheu e quem nos colocou aqui. Um juiz que age no tempo correto. Um juiz que está pronto a deferir a palavra para você. Mas, às vezes, nós precisamos entender que algumas condições nos são colocadas. Não adianta simplesmente a gente pedir para Deus uma bênção. É como se eu falasse para o Senhor: Senhor, eu quero ter um avião para eu poder me deslocar por esse Brasil inteiro e eu possa, de fato, fazer toda a diferença. Tem algum problema em você orar pedindo um avião para Deus? Não, não tem.
um avião é caro, a gasolina é cara, né? A garagem, né? Que é o galpão dele, o hangar, né? É caro, etc. Então, se Deus tem essa capacidade, tudo bem. Agora, você já entrou numa aula para tirar a sua carteira de aviação, para tirar o seu brevet? Entende quando a gente faz algumas coisas para Deus, mas a gente é incoerente entre outras? Porque não vai chegar na sua casa um brevet, né, de avião simplesmente porque você pediu a Deus alguma coisa. Se nós não caminharmos na medida da fé, da coerência daquilo que a gente tem, o que Jesus está dizendo para a gente é exatamente isso. Nós temos um Deus justo, que é o juiz, que age no tempo certo. E ainda, a Bíblia diz que o Senhor, Ele vai trabalhar de uma maneira que nós alcançaremos a nossa resposta, ainda que pareça tardio para nós. Por isso, na mensagem de hoje, eu queria trazer para vocês o que é tardio. Como hoje é o Dia das Mães, em 1 Samuel, capítulo 1, nós encontramos a história de uma mulher, filha de um homem chamado Eucana, que era estéril, e tinha uma outra mulher também, que era esposa do seu marido, chamada Penina. Essa tinha filhos. E aí diz então que essa mulher, todo ano, ela ia com a sua família adorar ao Senhor. Eles chegavam diante do profeta Eli, eles entregavam os profetas. E essa mulher sai de lá conquistada, porque Penina, né, a outra esposa do seu marido, naquela época podia, ela ficava zombando que ela era estéril. E essa mulher orava, até que chegou um ano que ela orou com mais veemência. E até o profeta falou: mulher, você está bêbada, porque você está chorando, sua boca mexe, mas não sai palavra. Ela falou: não, isso é angústia do meu coração. E essa mulher disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor me abençoar, e se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo ao Senhor, e ele será quase que um nazireu, né? O seu cabelo não será cortado, nem a sua barba parada. E diz a Bíblia que Deus ouviu a oração dessa mulher. Era o desespero de uma mulher que estava orando para que ela pudesse ter um filho. São coisas, irmãos, que são impossíveis para a gente naquele tempo, muito mais. Hoje que nós temos a medicina que coleta o óvulo da mulher e faz fertilização em vitro e outras coisas mais, naquela época não tinha disso. Ela só tinha que recorrer a Deus, só podia buscar na fonte maior aquilo que ela tinha para a vida. Por isso que o texto da gente diz hoje: olha, Deus, Ele não está atrasado, Deus não está demorando. Por que nós desistimos das coisas, irmãos? Por que a gente não caminha? Por que a gente diz que a gente ama a Deus, que a gente se submete a Deus, mas a gente para e a gente tem um monte de plano inconcluído na nossa vida? Quando olhamos para a nossa vida, um monte de projetos inacabados. Será que Deus falhou? Será que Deus mentiu? Será que Deus tirou a mão, tirou a sua proteção? Ou será que foi da nossa parte que nós começamos a ignorar todas as coisas e a gente não quer servir a um Deus que está trabalhando com a gente? A gente está servindo um Deus que nós, muitas vezes, colocamos Ele numa posição de Deus que tem que se submeter a todos nós. E aí Jesus termina no verso número 8, fazendo para a gente uma pergunta que nos leva a uma reflexão. E digo a vocês que Ele lhes fará justiça. O que diz ali no texto? Depressa. Mas é do tempo dele. É na nossa contrapartida. Nós não queremos passar por um processo de crescimento em Deus. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas as quais Ele sofreu. E nós estamos aí querendo ignorar os sentimentos que vêm sobre nós, de mágoa, de rancor, às vezes de ira, de nos acharmos no direito. Não é meu direito. Sabe, o Senhor está nos chamando, irmãos, para mudança de cultura. Nós queremos ser um povo que ora. As igrejas hoje passam por um momento difícil. Se fizer a reunião de oração, vai quem convocou e quem é obrigado a fazer, porque nós não temos tempo para orar. Tempo para a gente viver em comunhão, nos relacionarmos, muito menos. Essas coisas deixaram de existir. E aí então Jesus diz: olha, Deus fará justiça e depressa. Deus vai fazer. Confie nele. Não pare no meio do caminho. Não saia de casa como o filho pródigo fez. Não abandone a Deus. Não deixe as coisas de lado. Não fique colocando um monte de senão para Deus. Deus sabe.
A Bíblia diz que antes que haja uma palavra na nossa boca, Deus já conhece tudo bem. Mas Jesus diz assim, olha, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé ou ele vai encontrar um povo incrédulo? Porque sumiu do nosso meio esses princípios tão básicos e essenciais da nossa vida. Sabe, ao fazer essa pergunta, Jesus afirma que muitos estão deixando de lado a fé por conta do imediatismo. Comecei a falar de Abraão. Abraão tinha uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí o que aconteceu em casa? O tempo está passando. Não vejo se essas coisas vão se cumprir. Vamos dar um jeito. Vamos provocar a Deus. Isso é tentar a Deus. Todas as vezes que nós colocamos aquilo que nós queremos, foi a mesma coisa que o diabo fez. Levou Jesus no alto do templo e falou, pula. E ainda abriu a Bíblia com Jesus e leu o Salmo 91. Ele dará ordem aos seus anjos para que nos sustentem. Hoje nós saímos de um tempo de caminhar com Deus, de entendermos o processo de Deus, de sermos abençoados por Deus, para a gente começar a tentar Deus. Deus, se o Senhor não vier aqui em casa, tá hora, não me der isso, eu vou deixar a igreja, eu vou deixar o Senhor, e nunca mais eu volto. A pergunta é, quem está perdendo? Irmãos, Deus é Deus antes de nos criar. Deus é Deus com a nossa adoração, assim a nossa adoração. Deus é o Criador do universo, dos céus e da terra, Ele controla todas as coisas. A gente precisa entender que nada foge do controle da soberania de Deus. Quase sempre não entendemos o porquê da demora de Deus, mas se perseverarmos até o final, nós teremos aquilo que Ele nos foi dado. Como eu falei para vocês, só tem vitória quem vai para a guerra e quem vence o inimigo. E o inimigo não vai ser destruído até que nós estejamos na glória com o Senhor, para que a gente veja a bondade de Deus, Ele dando escape, Ele dando livramento, para que a gente não seja um crente inerte, para que a gente não seja um crente molenga, para que a gente não seja um crente que senta no banco e reclama de tudo e de todos. Ah, mas o governo está isso, mas está aquilo outro. Ah, o culto está assim, etc. E tal. Vamos sair desse lugar e vamos entender que o Senhor nos tem chamado para uma aventura, para uma vitória. Sabe? Mas Jesus, Ele está dizendo para a gente, será que vai ter fé quando eu voltar? Quando Paulo escreveu, ele disse que os fins dos tempos estão mais perto agora. Já se passaram 2000 anos quando Paulo disse isso. E a volta de Jesus está muito mais perto de nós hoje do que daquele tempo. Por isso, uma pergunta: será que nós temos a mesma perseverança que aquela viúva teve? Ou será que ao ouvir o primeiro não durante uma provação, nós abandonamos a nossa fé e decidimos resolver as situações pelas nossas próprias forças? Abraão tentou ajudar Deus, atrapalhou. Ana, mãe de Samuel, não, perseverou. E sabe o que é interessante quando a gente persevera? Que aí então ela tem um filho. Só que esse filho que ela tinha pedido, ela disse: eu vou dedicá-lo ao Senhor. E o combinado com o esposo dela é o seguinte: olha, quando a gente desmamar o menino, eu vou levá-lo para a casa do Senhor, ele vai servir a Deus, porque Deus ouviu a minha oração. E aí então, diz a Bíblia que foi exatamente isso que ela fez. E todos os anos, quando eles iam adorar o Senhor, ela levava uma outra túnica para Samuel, porque Samuel estava crescendo. Ele ganhava uma roupa por ano, aquela túnica que sua mãe trazia. Diz a Bíblia que ela teve outros 5 filhos. A partir do momento que a gente persevera, a gente alcança a nossa primeira vitória, Deus já nos mostrou o caminho que a gente deve andar, e as outras coisas vêm de uma forma muito mais tranquila. Aquela que era estéril teve 6 filhos. Samuel, o primeiro que ela deu, ela teve 3 meninos e 2 meninas, ou 3 meninos e 2 meninos. Eu não me lembro bem do texto agora. Sabe o que aconteceu? Ana, um exemplo de mãe, orou e perseverou. E quando ela recebeu a bênção, ela cumpriu. Ainda que o cumprimento da sua promessa era entregar a promessa que ela tinha dado. Assim como Deus fala com Abraão: Abraão, entrega o seu único filho. O que Deus está querendo, irmãos, não é trazer para a gente algum tipo de punição. Deus quer uma família. Deus quer que nos relacionemos com Ele.
Deus quer que possamos abrir o nosso coração. Deus quer nos levar a um momento de intimidade, de crescimento, de produtividade com Ele. Nós entendemos que a nossa vida ela é um milagre. Deus nos deu essa ferramenta. Irmãos, nós não somos comuns como as demais pessoas são. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós pertencemos a uma outra classe. Nós fazemos parte de um outro grupo. Nós somos chamados filhos de Deus, famílias de Deus, herdeiros de Deus. E se aí a gente for ficar falando um monte de adjetivos que a Bíblia coloca sobre nós, os adjetivos são intermináveis, porque as bênçãos e as promessas de Deus estão sobre nós. E é isso que a gente tem que ver. A graça de poder orar é sobre nós. Nós temos esse direito, nós temos esse poder. Por isso o texto de hoje começa dizendo: Jesus nos mostra uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desistirmos. E aí o texto termina dizendo que o Senhor fará justiça e depressa. Guarda essa palavra no seu coração. Quando você for orar, fala: Senhor, obrigado, porque em Lucas 18, teu filho Jesus nos disse que o Senhor faz justiça depressa. E se eu estou atrasando que a sua justiça seja feita, Senhor, eu estou aqui, me ensina a caminhar aprumado com o ritmo daquilo que o Senhor tem. Me ensina a ouvir a tua voz e caminhar nos teus passos. Senhor, coloca no meu coração as coisas que eu preciso abrir mão, as distrações que entraram no meu caminho, aquilo que tem abortado os planos, os sonhos do Senhor na minha vida. Pai, em nome de Jesus, me faz caminhar no ritmo, na direção, no mover, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Irmãos, Deus tem sonhos, Deus tem promessas. Deus quer compartilhar o seu coração com o nosso coração. Quando Deus chama Abraão e pede para entregar o filho, Deus está querendo compartilhar alguma coisa que ele faria. Deus está colocando o sentimento do seu coração para um outro homem, para que o homem possa entender aquilo que ele estava prestes a fazer. O projeto de Deus é que ele tivesse uma família com muitos filhos. Porque eu falei que Jesus não veio simplesmente tirar a gente do inferno e colocar a gente no céu. Jesus veio nos trazer para um relacionamento com o Pai. Nós temos aberto mão de algo fundamental e poderoso. Irmãos, quando nós nos reunimos, que coisa boa é, nesse domingo de manhã, deixarmos os nossos afazeres, colocarmos Deus como prioridade sobre a nossa vida e de vir nos reunir aqui como igreja, como família, adorarmos o nome do Senhor. Nós somos preciosos uns na vida dos outros. E é isso que é a igreja, uma comunidade de muitas pessoas, com muitas visões, com muitos dons que nos fazem ser completos, que nos envolve para nós de fato nos tornarmos uma família e caminharmos na direção de tudo aquilo que Deus tem para nós. E é isso que nós queremos, viver essa vida plena e essa vida abundante. E nós podemos responder a pergunta de Jesus: Senhor, se o Senhor vai encontrar fé na terra, nós não sabemos muito bem. Mas na nossa vida o Senhor vai encontrar, porque nós somos aqueles que mantêm a fé viva e nós oramos para que a glória do Senhor continue se manifestando de uma forma plena sobre nós. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Nessa manhã, essas palavras que nos foram dadas, as orações que nós fizemos, o compartilhar de tudo aqui, tem sempre um fim proveitoso. O Senhor está levantando um povo nesses últimos dias, que o conhece como um justo e reto juiz, que conhece como um Deus que defende os seus escolhidos, um Deus que faz justiça, um Deus que se torna presente, um Deus que não é ausente, um Deus que não está demorando. Não é um Deus que saiu para atender um chamado de uma outra galáxia e esqueceu a gente aqui na nossa galáxia, na nossa terra, tão pequenininha. Ele é um Pai presente que está aqui para te dizer: meu filho, minha filha, eu ouvi a sua oração da primeira vez que você fez, porque eu habito em vocês, eu tenho comunhão plena e absoluta e eu quero desfrutar do seu coração, de um relacionamento. Por isso que nós somos chamados nessa noite a abrirmos o nosso coração. Nós cantamos aqui uma canção que tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde devo ir. Você tem um parceiro na sua caminhada.
Você tem alguém que está disposto a te levar à vitória, mas a gente tem que dar as mãos para o Senhor. A gente tem que sentar, como eu já disse algumas vezes aqui, no banco do carona, entregar a direção nas mãos do Senhor e parar de dar pitaco. Jesus, vira à direita na próxima rua, porque eu conheço um atalho que vai mais rápido. Nós temos que deixar o Senhor nos conduzir, ao invés de ficar querendo mostrar caminhos para o Senhor Jesus. Mostre para Ele a sua apreciação, olhe para Ele e diga: Jesus, como o Senhor dirige bem, como o Senhor conduz bem. Jesus, eu não tinha pensado nisso. Aquele eu trouxe uma palavra aqui que fazemos muitas vezes. Nós damos as respostas para Deus, nós não esperamos Deus falar. Quantas vezes, como ela disse aqui, eu não vou dar conta. Ela não perguntou: Senhor, o Senhor vai me firmar, eu vou precisar abrir mão de alguma coisa. Não, nós damos as respostas, nós oramos e não esperamos que venham respostas. Nós não fazemos as perguntas corretas para Deus, não abrimos o nosso coração em disposição. E que o Senhor está querendo deixar claro para nós nessa manhã: eu sou um juiz que julga retamente. Eu sou um Deus que não se atrasa. Eu sou um Deus que depressa socorre os seus. E quem são os escolhidos? Somos nós. Jesus diz assim: não fostes vós que viestes a mim, mas foi o Pai que nos conduziu. Irmãos, não tem como mais a gente se sentir coberto, acolhido, agraciado, adornado pelo nosso Pai. Impossível, porque a graça do Senhor é algo sobre nós de uma forma sobrenatural. E somos chamados a vivermos e a desfrutarmos desse grande e poderoso relacionamento com o Senhor nosso Deus. Eu queria terminar cantando essa música que a gente diz tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Que essa seja a nossa oração final nesse dia. Enquanto a gente faz essa declaração, enquanto a gente proclama essa realidade, se você quiser entregar seus dízimos e suas ofertas, faça isso nessa hora. Separe o seu melhor, dedique com gratidão ao Senhor, entregue a Ele de coração, sabendo que tudo faz parte dEle, e vem por Ele e para Ele, enquanto nós adoramos o Senhor com essa expressão de louvor e adoração. Mesmo que eu não chegue ao fim, mesmo que eu vá por sem direção, mesmo que eu não sentir para esperar algo acontecer, mesmo que eu não viver eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que seu amor eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz é pra você, o amor comigo, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim, tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz é pra ser o amor comigo, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim.
Irmãos, isso é a maior verdade que a gente pode ter. O teu amor vai sustentar, o Senhor fará justiça aos seus, se a gente não parar no meio do caminho. Irmãos, uma coisa que Deus colocou no nosso coração é que aqui ninguém fica para trás. Eu sei que a gente não fala isso da boca para fora, o nosso desejo é que todo mundo seja engajado. Nós dividimos a igreja em grupos pequenos para que você tenha oportunidade de, pelo menos uma vez por semana, estudar um texto bíblico, fazer o essencial, perguntas e respostas concernentes ao projeto de salvação chamado Deus, de tudo aquilo que Ele tem para nós. Irmãos, esse é um caminho, essa é a direção, e tudo quanto Deus nos tem dado, uma família, e nós caminhamos crendo na promessa daquilo que o Senhor falou para nós, e continuamos declarando que esse é um ano do sobrenatural, e no ano do sobrenatural nós estamos liberando sobre nós palavras de milagres, maravilhas, de restauração plena, de tantas coisas que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Como somos gratos a Deus, porque Ele nos trouxe aqui nessa manhã para falar para a gente algo que a gente já sabe, mas a gente não pode esquecer. É sobre o nosso dever de orarmos sempre, sermos persistentes e nunca pararmos no meio do caminho, até que a gente veja. Como uma mulher estéril orou ano após ano até que as coisas acontecessem na sua vida. E se fosse aqui para a gente citar todas as coisas que aconteceram na Bíblia por meio da oração, nós teríamos que ficar aqui até amanhã. E como Deus, de fato, é um Deus tremendo e poderoso. A Bíblia diz que Elias orou para que não chovesse, e depois ele orou para que chovesse. Ele era um homem semelhante a nós. A parábola da viúva é exatamente essa. Continue na caminhada, continue buscando. Nós queremos abençoar vocês. Essa é a palavra de Deus para nós. Que a gente acate essa palavra, que a gente de fato entenda princípios. Foi falado aqui também hoje exatamente isso. Para que as promessas se cumpram na nossa vida, nós temos que caminhar nos princípios. Não aborte os planos de Deus na sua vida, passando por cima de princípios, querendo chegar logo àquilo que Deus tem. E assim nós viveremos aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar? Pai, nós queremos louvar ao Teu nome e bendizer ao Senhor por essa manhã. Obrigado por nos trazer aqui, Senhor. Obrigado por nos proporcionar um momento de culto, de louvor, de adoração. Obrigado por aceitar, ó Deus, a nossa oferta, que é a nossa vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Senhor, ao deixarmos os nossos lares, os nossos afazeres e nos encaminharmos para cá, nós estamos dizendo que o Senhor é a coisa mais importante do que todo o resto. Por isso, Pai, aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Aceita, ó Deus, o coração de cada um dos Teus filhos. Aquilo que nós viemos deixar aqui, Senhor. Deixamos aqui o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos, ó Deus, nessa hora, abençoar cada mãe que está aqui presente, aquelas que não puderam estar. Queremos abençoar as mães das mães, as avós, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque por meio delas o Senhor nos trouxe a vida, o Senhor nos constituiu. Elas são, ó Deus, a entrada para esse mundo, para que a gente receba aqui as promessas, as bênçãos e as heranças que o Senhor nos tem dado. Por isso nós louvamos o Senhor, abençoamos cada uma das mães, avós, Senhor, daquelas que um dia se tornarão mães. Nós também oramos por ela, ó Deus, para que o ventre dela seja cuidado e guardado, e que ao trazer a vida, ó Deus, uma herança do Senhor, o façam isso com alegria, entendendo que toda boa dádiva vem do Senhor. E assim então, Pai, nós agradecemos ao Senhor, bendizemos ao Teu nome, oramos agradecidos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons do Espírito sejam sobre todos nós e sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. O Senhor te abençoe, um excelente domingo, feliz Dia das Mães. Eu queria agora convidar as mamães que aqui estão, que têm os seus filhos. Foi feito com todo carinho um painel ali atrás, com o sorriso do seu filho. E você precisa agora identificar o sorriso do seu filho para pegar a mensagem que ele deixou para você. Então pode passar ali, teve essa surpresa. Deus te abençoe, uma excelente semana a todos, um grande abraço.
Fiquem na paz com o Senhor. A gente, dependendo do microfone, ele está pegando sem fio, não dá não. Então ele está pegando transmissão de ou telefone, ou outra coisa. Vamos usar os telefone, são os melhores que tem. Graças a Deus. Você não conhece, não? Essa palavra.